Eixa, Mário, aqui tá um timaço, viu, menina? Eu vou até aproveitar que o Mário tá aqui pertinho de mim, e ele que vai bater um papo ali com o Guilherme e com o João, eu quero fazer uma recapitulação. Você veja só, né? Hoje nós estamos chegando ao fim da manhã dessa programação do primeiro dia, então nós falamos a Bela Agrícola antenada, trazendo os fornecedores adequados, os parceiros adequados, fazendo a escolha do produto adequado para cada tipo de solo, o manejo ideal, a formatação do perfil do solo. Tivemos a palestra técnica dando início ao circuito de palestras com o professor Césio. Então nós tivemos um cronograma riquíssimo em informações técnicas. E aí, estou até lendo aqui, colocar assim, não é um bicho de 7 cabeças entender o mercado. Não é um bicho de 7 cabeças porque nós temos o profissional adequado, que é o trader Guilherme, que está aqui, vai bater um papo com você, que faz esse estudo, que acompanha as tendências do mercado e que conduz o produtor a fazer o melhor negócio, como investir, quais são as tendências. Falei besteira ou é mais ou menos isso? Exatamente o que você falou, Paulo. É lógico que a gente pode se munir de ferramentas para que isso realmente não vire um bicho de 7 cabeças. Que a gente possa deitar a cabeça no travesseiro e descansar. Desde que a gente consiga fazer alguns travamentos, algumas possibilidades desenvolvidas por essa equipe de grãos que a Bela Agrícola tem à disposição, juntamente com o Guilherme, o Rodrigo Astucci, o Ramon, a Kelly. Então todo mundo lá junto para construir essa oportunidade, juntamente com todos os nossos captadores de grãos que estão nas filiais. Então assim, a gente quer diminuir esse risco, trazendo essas oportunidades que nós vamos trocar uma ideia aqui agora. Maravilha. E quem faz essa diminuição de risco é essa equipe que o Guilherme faz parte. Ele é trader da Bela Agrícola, é Guilherme Souza, que vai bater um papo agora com o João e com você, Mário. Te deixa à vontade agora, viu? Conduza da melhor maneira possível. Obrigado, viu, Paulo? O Paulo pediu um tempinho porque ele quer ir no banheiro, então nós vamos tocar esse negócio aqui. Paulão, pode ficar à vontade aí, tá? Pessoal, só conduzindo um pouco esse bate-papo, lembrando que nós teremos um momento que o Guilherme vai falar um pouquinho mais de mercado, mas assim, para a gente conduzir esse bate-papo, tivemos algumas perguntas que eu posso direcionar para você, Guilherme. Opa, com certeza, Mário. Você quer bater um papinho antes ou posso começar esse bate-papo, esse bate-bola nós dois? Podemos fazer uma contextualização rapidinho, né? Lembrando que à tarde a gente vai ter uma palestra focada no cenário econômico e no cenário para 2021 da nossa safra americana, enfim, tudo que envolve a tomada de decisão do produtor. Mas acho que antes da gente começar algumas perguntas, vamos fazer aqui uma atualização rapidinho, bem breve, de como que está o cenário. E aí a gente vai para as perguntas aí, todas as dúvidas dos produtores, pode ser? Pode ser, chega o Mia. Beleza, então. Então eu separei aqui para a gente mostrar a lâmina 1 aqui. O primeiro cenário é o seguinte, para a gente poder falar do milho, a gente não pode esquecer a safra americana, né? Como que está a safra americana? A gente teve um relatório que o USDA soltou, o USDA é o órgão americano que controla todas as informações relativas à agricultura, e ele soltou em março uma expectativa de safra de 406 milhões de toneladas para os Estados Unidos. Tivemos uma breve atualização agora, em junho, acho que o pessoal está preparando aí para colocar a imagem para todo mundo ver. Tivemos em junho uma atualização e houve uma grande redução. Houve ali, ó, a primeira barrinha ali está as 406 milhões de toneladas do relatório de maio. Houve uma atualização para baixo, trazendo próximo de 385 milhões de toneladas, o que assustou muita gente no mercado, né? Poxa, uma redução tão grande dessa, o que será que vai acontecer com o mercado? Trouxe mais instabilidade, mais volatilidade ainda. Mas aí a gente vê ali para frente a expectativa do mercado em si, né? As casas independentes não acreditam que seja uma redução tão grande. Todo mundo acha que, embora tenha tido uma pequena redução, mas ficaria ainda próximo de 395, 400 milhões de toneladas. Só para a gente ter uma base de comparação com outros anos, o ano passado a safra dos Estados Unidos foi em torno de 20, 30 milhões abaixo dos números que nós estamos falando. Ou seja, independente se uma redução no relatório de junho, independente do número que soltou de maio, é uma safra maior do que a do ano passado. Ponto. Isso é o que a gente precisa entender. Para a gente dar sequência, rapidinho,
falar um pouco do Brasil, essa safra que a gente vai colher agora, a lâmina 2. Aqui a gente pode ver que, basicamente, aquilo que vai ser colhido no Brasil esse ano é muito semelhante do que foi a safra do ano passado. Tivemos quebras pontuais? Tivemos, quebras em algumas regiões. Mas, como a gente pode ver, principalmente do milho que está sendo colhido lá no estado do Mato Grosso, onde a safra está bonita, está fantástica, vai suprir essa quebra de algumas regiões. Ou seja, falamos de uma safra muito próximo do que foi o ano passado. O grande ponto em questão a gente levantar aqui são os dois gráficos do lado direito. Primeiro, o consumo interno, ninguém sabe o que vai acontecer, coronavírus, pandemia, o que vai acontecer com o consumo? A gente já viu que números de abril e de maio, o consumo foram menor do que era a expectativa. A expectativa do final do ano era de consumirmos em torno de 68 milhões de toneladas no mercado interno. Mas será que isso vai se concretizar? A gente já viu que abril e maio foi abaixo do que deveria ser. Como que vai ser até o final do ano? Quanto tempo vai demorar para a gente voltar à economia normal e voltar a consumir todo esse milho no mercado interno? E o outro ponto a ficar bastante na nossa cabeça, a gente ficar bastante atento, é embaixo ali do consumo doméstico, são as exportações de milho. Nós vemos que o ano passado o Brasil exportou um volume recorde de milho, acima de 40 milhões de toneladas. Expectativa para esse ano já é quase 10 milhões a menos, estamos falando de 33, 32. Mas e se os Estados Unidos vier com safra cheia, do jeito que está? Será que não pode roubar esse mercado do Brasil no milho na exportação? E se exportarmos menos, o que pode acontecer? A gente sabe que quanto mais milho sobra no mercado interno, menor é a chance de pressão de preços altos que a gente tem para o ano que vem. Então, assim, para a gente contextualizar um pouco o cenário, e aí a gente ir para as perguntas, Mário, são essas informações que eu queria trazer. E aí, uma terceira informação que eu acho muito importante a gente mostrar, que é a próxima lâmina, é a comercialização do produtor brasileiro quando nós falamos de milho para 2021. Nós chamamos de segunda safra, né? Nossa região se planta milho na safra de inverno. A gente pode ver que a comercialização ela está extremamente acelerada. Nos últimos 4 safras, como a gente pode ver no gráfico de linhas ao lado ali do mapa do Brasil, cada ano que passou, o produtor foi antecipando a sua comercialização, antecipando o seu travamento. E isso a gente percebe junto com esse travamento que a rentabilidade do produtor foi aumentando ao longo dos anos. Por isso que ele vem antecipando. A gente pode ver que está muito próximo de 30% aí a comercialização de 2021. E acreditamos que a partir desse mês de julho esse número vai ficar muito próximo de 40%. Então tem muita coisa acontecendo hoje aqui no nosso evento Bela Mais. Em anos normais de comercialização, nós teríamos o que comercializado mais ou menos agora? Se a gente considera 3 anos para trás, a gente falava nem 10%, a gente falava em 5%, 6%. Nas últimas 2 safras, o produtor vem antecipando. Então, o ano passado, por exemplo, em junho, que foi quando teve o nosso evento Bela Mais e rodaram outros negócios, a gente já ficou bem próximo de 30%. Isso é importante, né, João? Quando a gente escuta uma pessoa que é o trader da Bela Agrícola, que está especializado lá com a equipe, olhando o mercado. Se exportação, se o mercado, o que mostra esse cenário, João? Eu gosto quando você fala aquela frase, o que é isso? Olha, eu costumo falar sempre se, né? Gente, o se a gente não pode correr esse risco, né? E se, né? Nós precisamos pensar em realmente fazer uma safra e termos uma lucratividade alta, como vocês têm tendo os últimos safras, na verdade. E eu queria também aproveitar e falar para o Guilherme. Guilherme, qual que era a perspectiva de safra do Brasil, tá? De safrinha? Ou pode falar do total também, verão e safrinha? E qual a estimativa de hoje? Vamos supor, há 3 meses atrás e hoje. Mudou muita coisa? A expectativa antes digamos, da seca que tivemos aqui em algumas regiões, a gente falava no total entre safra de verão e safra de inverno, para a gente quebrar até, a safra de verão foi uma safra muito boa, a gente produziu em torno de 26, 27 milhões de toneladas, o ano passado, para se ter ideia, o verão foi 25 milhões de toneladas. E a expectativa para essa safra de inverno era em torno de 78, 77. A gente teve uma leve redução em algumas regiões aqui do Paraná, um pouco do estado de São Paulo, mas como mesmo eu disse, em contrapartida, o Mato Grosso teve uma surpresa na produção de milho. Então, o que era 78, 77, a gente fala em 76.
Ou seja, aumentou um pouco o milho verão, diminuiu um pouco o milho inverno, mas no frigir dos ovos, quando a gente soma a safra do ano, é tudo muito próximo dos 100 milhões de toneladas, que foi o que a gente colheu ano passado. Então, nós não teremos grandes problemas com a produção de milho. E aí um ponto onde a gente deve ficar bastante atento, João, é o consumo desse milho, né? Sim. Se a gente tem uma produção não tão cheia como foi o ano passado, mas muito próximo, mas a tendência de um consumo cair, aí o que pode acontecer com o nosso estoque, principalmente quando a gente pensa em 2021? Estoque cada vez mais alto, né? Sim. A gente está vendo isso na prática, né? E com certeza, acho que até para nós é uma surpresa o preço hoje, né, do milho. E principalmente, gente, ainda a oportunidade que nós temos de fazer contrato futuro, né? Porque o milho, até bem pouco tempo atrás, a gente não conseguia travar o futuro, né? Diferente do soja, né? E hoje estamos tendo essa oportunidade. Mas tudo, na hora que o mercado ele vai em cima de oportunidades, né, Guilherme? Se ele enxerga que vai ter bastante estoque e que não vai ter problema, ele se torna menos agressivo, não é isso? Exatamente, exatamente. O Brasil ele é um grande consumidor de milho no mercado interno, né? Basicamente, 70% do que a gente produz no ano, nós consumimos dentro do mercado interno. Quando a gente olha para 5 anos atrás, mais ou menos, onde o volume de exportação do Brasil era muito baixo, menos da metade do que a gente exporta hoje, os produtores ficavam muito sensíveis a esse mercado interno, vinham comprar esse milho. E o que acontecia? A gente tinha o que a gente chama de falta de liquidez. Muitas vezes, no meio da safra, todo mundo cheio de milho, precisando vender, precisando pagar a conta. A gente sabe que o produtor, muitas vezes, ele toma crédito para comprar os seus insumos, os seus maquinários, para vender o milho na sua colheita, para poder pagar esse crédito que ele tomou. E o que acontecia? A gente viu o mercado interno nesse momento de abundância de produto, ficava fora, não comprava, jogava o preço lá embaixo. Isso nós chamamos de falta de liquidez, né? Não conseguir fechar negócio. Dos últimos 5 anos, dos últimos principalmente 3 anos para cá, o Brasil começou a ganhar muito espaço na exportação de milho. Então, o mercado interno ele ganhou um competidor. O que antes só ele consumia, agora ele precisa ficar atento à exportação, porque se ele não comprar, o Brasil exporta esse milho, o produtor vende para exportação, a hora que ele precisar comprar já não tem mais. Então, o que acontecia? O próprio mercado interno, ele se profissionalizou um pouco mais, ele entendeu essa dinâmica, então ele está um pouco mais esperto, ele acelera um pouco mais, mas ainda tem muito a se desenvolver, muito a se aprimorar. E o grande volume exportado nos últimos anos ajudou muito o produtor a conseguir bons preços, ótimas rentabilidades, enfim. Acho que o momento que nós estamos passando de dólar também, um dólar muito alto, faz com que esse milho brasileiro se torne mais barato para quem importa, né? Então, para quem compra esse milho brasileiro. Então, isso ajuda bastante o produtor. Mas lembrando que é um momento de estabilidade, né? Hoje mesmo a gente já viu o dólar variar basicamente 2%. Ele abriu quase 5,40, agora quando a gente entrou para falar, estava para baixo de 5,30. Estava 5,29. Então, olha o tamanho de volatilidade, olha o tamanho da variação que nós estamos tendo. Certo? Guilherme, bacana. Vamos falar um pouquinho das perguntas que chegaram para a gente aqui. Vamos lá, Mário. Por que o travamento de custo é tão importante? Vem muito daquilo que você veio falando, do se, do como, e agora a gente quer saber um pouquinho de você desse travamento. Por que é tão importante? Bom, acho que a principal ferramenta que o produtor tem hoje para garantir uma ótima rentabilidade, para garantir um ótimo lucro depois que ele compra todos os insumos, planta e colhe, é o travamento de custo, é a TCP, é o barter, é a troca. Por quê? É só dessa maneira que ele consegue travar os custos dele. Se ele deixa em aberto, se ele simplesmente, vou decidir comprar os meus insumos no melhor momento, e vou decidir vender meu grão no melhor momento, vou tentar adivinhar o melhor momento. É um risco muito grande, olha o tamanho da instabilidade que nós estamos vivendo. E isso pode fazer um produtor de um ano para o outro ter que vender um pedaço de terra para poder pagar a conta. Qual é a melhor ferramenta que ele tem hoje? É o travamento de custo. Ele já sai hoje, onde ele vai plantar daqui 6 meses, 5 meses, enfim, quanto tempo for, ele já sai com o custo dele travado, com uma expectativa de colheita, porque é dentro do travamento de custo, é através do travamento de custo, que ele consegue fazer um alto investimento, buscando uma rentabilidade maior.
Se ele não fizer um alto investimento junto com o travamento de custo, o risco é maior ainda, porque o custo dele aumentou. É um alto investimento. Então, você faz esse alto investimento, compra os melhores insumos, aduba sua terra, os melhores híbridos de milho, que a gente já viu aqui, e trava já em X saco de milho para produzir, vamos chutar números aqui, cada região é região, mas para produzir, por exemplo, 300 sacos de milho, 320 sacos de milho, e custa 120, 130, não sei quanto cada região é uma. Então, assim, você já fica tranquilo, você já travou. 300 menos os 120, você sabe que vai sobrar 180. Ah, mas e se eu não produzir e tudo mais? E dá a impressão de que você não cruza as moedas. Eu costumo dizer que o Furlan, o nosso grande Furlan lá de Sertaneja, fala, eu produzo grão, eu pago com grão. Então você não está cruzando moedas, não está correndo risco. Está menos vulnerável a esse cenário todo. Exatamente, exatamente. Então, o que o produtor faz? Ele compra insumos em reais para plantar, colher esse milho, vender esse milho e pagar esses insumos. Então, olha o quanto que você chamou de troca de moeda, né? Olha quantas vezes a gente faz isso durante uma gestão, um planejamento de uma safra. Então, compramos em reais, transformamos em milho, na verdade, um pouco antes. Compramos em reais, colocamos na terra, rezamos para chover, porque é um risco muito grande, é o maior risco que se corre hoje, é o risco de clima. Rezamos para produzir o milho, transformar esse milho em dinheiro de novo, em reais, para você pagar os seus insumos. Então, se você não faz esse travamento direto dos insumos para o milho, você fica suscetível o tempo inteiro ao si, como você mesmo falou. O tempo inteiro é uma incerteza. A partir do momento que você faz o seu travamento de custo, que você já junta os insumos com o milho, você está tranquilo. O único risco que você corre dentro dessa cadeia é o quê? É o de clima. E para isso nós temos uma outra solução que dos últimos 3, 5 anos, a Bela Agrícola foi uma das pioneiras a desenvolver. Acho que você pode falar melhor que eu, né, João? Poxa vida, e isso é muito importante. E hoje nós temos a corretora AgroSafe, que vem nos dando suporte para tudo isso nesse evento, gente. Todo o TCP que nós estamos ofertando para vocês têm a proposta de fazer já o seguro agrícola, né, que esse ano o governo está incentivando ainda mais, está ficando mais barato ainda, só que não tem verba para todo mundo, a gente sabe disso, todo ano é assim, e aproveitem agora, gente, porque agora nós garantimos esse subsídio do governo, sabe? Somos a corretora AgroSafe, sempre nos dá um diferencial, está sempre na frente com a gente. Geralmente nós lançamos na frente que todo o mercado, o primeiro seguro de soja, de milho, e isso é graças à AgroSafe, que é a empresa do grupo, que nos dá essa estabilidade. Mas eu queria, Guilherme, falar com você o seguinte, esse si que é complicado, sabe? Porque a gente está vivendo um momento que a gente não imaginava. Os preços fantásticos, soja, milho, trigo, muito bom, né? Gente, travar custo de produção, deixa o si para depois, cara. Não podemos ter esse si. O si, ele serve para o lucro, né? Se você fazer com lucro. Mas com o custo não, gente. Olha, não dá para ficar reclamando, não dá para ficar chorando. Se a gente pegar uma conta aqui, Mário e Guilherme, eu estava vendo lá, além de... Se você pegar 3, 4 anos atrás, o custo de uma TCP era um pouco mais barato que hoje. Mas esse especial de agora, ele tá muito mais barato que o ano passado. E se você comparar a tecnologia que nós temos hoje, né, vindo no milho, sendo nos híbridos, nos produtos que nós temos, fertilizantes especiais que temos. Gente, e olha só o que aconteceu esse ano, né? As áreas do milho, foi 40 dias de sol aí, de uma seca braba, né? E quando veio a chuva, mudou totalmente, né? Graças a Deus, essas lavouras estão, né? E é isso que nós temos que pensar, gente. Tem que pensar, o si fica por lucro, não é mesmo? Guilherme? Exatamente, João. E é esse travamento de custo que nos permite fazer exatamente o que você falou. Investir na lavoura e aguentar 30, 40 dias de seca e depois ainda vir produzir um milho que está show de bola, né? É só através do travamento de custo que a gente consegue fazer esse investimento em uma alta tecnologia. Ô Guilherme, tem mais uma pergunta aqui, veio lá de Cândido Mota. O mercado de milho, ele é mais sensível a preço.
E como é que está a liquidez hoje? O mercado interno é comprador? Exatamente, o mercado de milho ele é muito mais sensível a preço do que o mercado de soja, justamente por causa dessa liquidez que eu falei um pouco mais cedo, mercado interno, dinâmica de mercado interno entre exportação. O momento que a gente está passando agora é um momento pré-safra, eu diria ali, muito próximo de uma colheita, certo? Geralmente, quando a gente está num momento desse, o mercado interno ele se retrai. Ele espera cada vez mais entrar a colheita, entrar a safra, o produto, para ele poder comprar. Ou seja, a gente está passando um momento onde a liquidez ela é muito baixa. Em contrapartida, a gente tem um dólar ajudando muito o produtor, que está fazendo com que esses preços na exportação se tornem cada vez melhores. Só que é uma instabilidade, ou se só vai aproveitar essa condição da ajuda do dólar quem travar agora. Pode ser que amanhã esse dólar venha para baixo. E aí o seu custo dobre muitas vezes. Se você pensava em 120, 130 sacos, você pode ver ele virar 180, 190, 200 sacos. Você não sabe. E aí, Mário, tem um ponto que eu não sei se é a próxima pergunta ou não, mas que todo produtor sempre pergunta. Você não acha que está muito cedo para fechar o travamento de custo? É ou não é? É ou não é isso? Era a próxima pergunta. Agora, eu estava trabalhando com trader, agora estou com um adivinho aqui. Preocupação com a antecipação do mercado ser tão cedo. Exato. Existem umas objeções em relação a isso pela preocupação. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Isso aí é um pouco... Por que existem essas objeções? Eu acho que isso é um problema mais cultural. Como a gente falou, nos últimos 5 anos o mercado ele vem se profissionalizando. Quando ele veio se profissionalizando, cada vez mais a gente mostrou na terceira lâmina aqui, a gente vai poder ver um pouco mais na palestra à tarde, amanhã à tarde também, que o produtor ele vem antecipando sua comercialização, antecipando o seu travamento de custo. Por quê? Porque não existe momento para se fazer o melhor negócio. O que importa é ser o melhor negócio. Não importa se é 1, 2, 3 anos antes. A gente viu exemplo aí, por exemplo, ano passado, o produtor de algodão lá do Mato Grosso. Quantas safras ele já tem travada? Tem produtor que até 2023 já está com a sua safra travada. Porque não existe prazo, não existe tempo. O que existe é o melhor negócio. E você não pode perder a oportunidade do melhor negócio. Não importa quanto antes ele seja. Guilherme, é por isso que o Bela Mais existe, é por isso que o Bela Safra existe, para trazer esse momento. Quando o Paulo brincava aqui do aperto do João, em cima dos nossos fornecedores, em cima do que vocês fazem na mesa para buscar a melhor oportunidade, para que a gente traga esse travamento profissional, criado de uma maneira muito específica para o nosso cliente, é isso que a gente faz. Não é antecipação de mercado, é busca do melhor momento, é a melhor relação que você tem de custo. É isso que a gente procura fazer. Eu queria aproveitar aqui e fazer uma pergunta, Mário, para você. Por exemplo, às vezes na minha região ainda nem começou a colheita, ainda vai colher, e eu tomo a decisão aqui agora, nesse momento, de um híbrido. Eu sou obrigado, eu tenho algum jogo de cintura na Bela Agrícola com isso? Não, João, você não é obrigado, assim como no Bela Safra a gente faz as mudanças de variedade de soja, no Bela Mais nós também temos essa autonomia junto ao nosso consultor, até para proteger o nosso cliente. Ou seja, uma definição de híbrido agora pode sim ser substituída. Por quê? Porque nós queremos garantir a ele que ele esteja plantando aquilo que ele consegue visualizar que dá mais rentabilidade para ele. Ele está protegido. Eu queria aqui aproveitar um pouco, João, que o Guilherme desse uma explicação sobre a modalidade de strike do trigo, que é uma modalidade única da Bela Agrícola e que sempre trouxe ao produtor de trigo com todas essas variações. Se a gente está falando de milho, quando a gente vai para o mercado de trigo, aí é um pouco mais embaixo. Então, ajuda nós a se defender. E só lembrando, viu, João, quem chega primeiro bebe água limpa na questão do seguro. Subsídio não tem para todo mundo. Verdade. Todo ano é a mesma coisa. Tem que matar já na hora que fecha a TCP. Mas do strike nós precisamos saber. Exatamente, Marião. Na verdade, assim, a Bela Agrícola ela foi pioneira nessa modalidade strike, né? E o que é o strike, na verdade? Antes da gente falar na prática o que é o strike, o Laranjeira, que é um dos nossos diretores regionais de Ponta Grossa, ele sempre fala, modalidade strike é a viabilidade da cultura de trigo para o produtor. Por quê? Porque o trigo, ele é um mercado, se o mercado de milho ele não era profissionalizado há 5 anos atrás, o de trigo ele é mais difícil ainda. O Brasil ele consome bastante trigo,
produz pouco, importa muito trigo da Argentina. Então, assim, é muito mais difícil essa dinâmica de preço, essa negociação antecipada de trigo. Você não consegue vender trigo com 1 ano de antecedência, 6 meses de antecedência. Muitas vezes essa liquidez que a gente falou não existe. E aí, pensando na viabilidade, principalmente para as regiões onde não se consegue plantar o milho no inverno, regiões mais frias, tecnicamente vocês podem falar melhor do que eu, a Bela Agrícola pensou nessa modalidade strike, que é a viabilidade da cultura. O que é? A gente trava um preço mínimo. A gente pega um trigo, por exemplo, aqui, vou citar valores, R$40, por exemplo. A gente vai lá e trava em R$40. Lá na frente, se o milho tiver acima de R$40, quando o produtor for colher, o que acontece? A gente paga a diferença para o produtor. Se lá na frente tiver 50, a gente vai pagar R$10 a mais por saco para o produtor, para compensar essa diferença. E se for para baixo, está travado, a conta dele está liquidada, ele entrega o mesmo volume que ele fez agora no planejamento dele na TCP e está tudo resolvido. Ou seja, o que é o strike? É o produtor conseguir se planejar, é o produtor conseguir fazer o travamento de custo também no trigo, onde a gente não tem uma liquidez no mercado. Pode ser que muitas vezes, como a gente fala, mais R$40, ou enfim, eu citei um exemplo de valor aqui, mas isso a gente vê lá, cada consultor tem o seu preço para o cliente. Ah, mas é um pouco mais baixo, lá na frente, historicamente, o milho é 45, 48, que seja. Que bom que é maior, porque você vai receber a diferença. É o trigo, né? É o trigo, desculpa, estou falando em milho aqui, né? Oh, meu Deus. Mas que bom que é maior, porque você recebe a diferença. Ou seja, então o produtor está sempre protegido. Se for mais no trigo, ele vai receber essa diferença. É muito importante frisar essa ferramenta. Como você falou, nosso companheiro Laranjeira, ele sempre usa isso como definição numa região mais de trigo. Mas nós temos várias regiões de transição, tanto na regional do Celinho, quanto na regional nossa aqui de Londrina, e principalmente na regional do Laranjeira, que é muito importante. É uma ferramenta que viabiliza o processo da oferta antecipada do trigo, com certeza. Exatamente. E para essas regiões de transição, a gente tem modalidades aí que cada um pode procurar seu consultor para a gente tentar achar a melhor forma dele descobrir qual que é o melhor planejamento, sempre buscando o quê? A melhor rentabilidade. É isso que importa no final das contas. Você buscar uma rentabilidade, um lucro cada vez maior para que a gente possa multiplicar a nossa terra e plantar cada vez mais. Paulo, queria aproveitar tanta... Tá aberto? Opa! Tanta sabedoria aqui, o pessoal muito experiente, tá, o João, né, o Guilherme, o Mário. Guilherme, a gente discutiu toda manhã, principalmente na relação a técnicas, tecnologia, inovação, tudo mais, e o efeito, né, do volume de negócios que a gente consegue através de um grande lote de insumos que é vendido para o produtor, conversar com o fornecedor, como o João falou, espreme ali, os caras ajudam, claro que é um volume maior, a gente consegue isso dos fornecedores de insumos, fazer uma oferta melhor, ter um negócio mais atrativo. Aí eu te pergunto, é curiosidade, em grãos, né, quando você tem um grande lote, né, como a gente vai fazer agora, se o agricultor fechar um monte aqui, ou é na soja, como a gente faz na Bela Safra, também fecha aquele volume grande lá, com navio, etc. e tal. Isso interfere também? Ou dá para você brigar um pouco com os caras lá das trade também, né? Você é trade também, mas será que não consegue dar uma brigadinha com os caras lá para melhorar quando a gente consegue transformar eventos como esse tradicionais e cada vez ele ir movimentando mais negócio? Dá para melhorar um pouco? Dá para brigar com os caras ou os caras ficam estanque lá e não faz nada? Com certeza dá para brigar, e é isso que a gente faz todos os dias aqui, há 30, 40 dias que a gente estava preparando esse evento e 30, 40 dias antes do Bela Safra, quando a gente faz em janeiro. É exatamente isso que a gente faz. A gente briga, a gente amassa, a gente aperta. Nós temos alguns parceiros que nos dão esse suporte há 2, 3 anos já, de longa data, com segurança também, e a gente sempre faz isso. E o mais importante de tudo, né, William? Buscando sempre a melhor relação de custo para o produtor. Lembrando que é muito importante você ter o insumos mais barato, ter o grão melhor, mas o que importa é um pelo outro, nunca um sozinho, nunca só insumos, nunca só o grão, é um pelo outro. E aí, eu tenho certeza, como você falou que a gente já falou de manhã, quem estiver fazendo as suas cotações aí já viu que esse ano a condição está maravilhosa, né, William? Como é que tá aí, André? Ah, agora sim, agora sim.
esse bate-papo, Mário, foi tão convincente, tão esclarecedor, que eu decidi aqui, viu, João, eu vou receber o meu cachê em TCP, eu quero receber em milho, depois vocês negociam para mim, eu acho que vai ficar mais seguro para mim, não vai não? Vai, com certeza vai. Depois você vai... Depois eu te ligo, Guilherme, você me ajuda a fazer essa negociação, viu? Olha, nesse clima de descontração, tratando de um assunto sério, né? Tratando de um assunto importante, essa consultoria prestada pela Bela Agrícola para o produtor, também para analisar aí o mercado, qual que é a melhor condição, como fazer o seu negócio de uma maneira mais produtiva e mais segura para você, muito importante. A gente termina essa manhã, viu, Mário? Com muita alegria, com muita descontração, sentimento de dever cumprido, acho que a gente passou as informações necessárias, as nossas equipes, quero agradecer as filiais que estão assistindo a gente, não só as filiais, você produtor, produtora que está reunido com a sua família aí, digo família e estendo aos seus colaboradores aí da sua família, da sua fazenda, da sua propriedade, que acabam se tornando famílias, né? Muitos proprietários, muitos produtores acabam passando mais tempo no campo do que em casa, então acaba se tornando uma grande família. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ficar conosco até o final dessa manhã. Demos início com chave de ouro, com o pé direito, né? Um trabalho muito bem feito, sensação de dever cumprido. Tivemos palestra técnica do professor Césio, tivemos o Guilherme, vários parceiros passaram por aqui. Agora nós vamos fazer uma pequena pausa para almoçar, porque ninguém é de ferro, e eu vou te perguntar, o que você adivinha, o que eu estou com vontade de comer? Milho. Eu vou descer lá naquela plantação lá para pegar um milho para mim, depois a gente vê o que a gente faz. Gente, brincadeiras à parte, fiquem conosco, a gente vai fazer um pequeno break para almoçar, porque ninguém é de ferro, saco vazio não para em pé, e a gente retorna às 13h30. Obrigado, William, obrigado, João. Que horas que a gente retorna mesmo, Paulo? 13h30, pontualmente, viu? Guilherme, obrigado. Mário, obrigado pela sua participação, você encerra a sua participação como apresentador aqui comigo. Agora, à tarde eu não sei quem vem, mas tem outro técnico me auxiliando aqui. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam e lembre-se, Bela Mais 2020, somos digitais, somos presenciais, somos o agro. Olá, amigo produtor. Para você que queira cuidar do seu solo, cuidar da saúde do teu solo, nós temos a solução para você. Sou Francis Bill, representante da Aral na Agro, no norte do Paraná, em parceria com a Bela Agrícola. Te oferecemos soluções para que você melhore a qualidade da saúde do seu solo. Somos a Master Agro, uma empresa brasileira que oferece soluções em produtos e serviços com tecnologia de ponta e benefícios mensuráveis ao produtor. A nossa vocação é inovar.